Olá, meu nome é Leandro e eu sou professor de Educação Física. Trago aqui uma abordagem teórica a respeito da história do basquete. O basquetebol ou basquete é um esporte coletivo praticado entre duas equipes. Ele é jogado com uma bola, onde o objetivo é inseri-la no cesto fixo que está localizado nas extremidades da quadra. O termo basquetebol vem da língua inglesa, onde basquete significa cesto e ball, bola. Portanto, no inglês é basketball, bola ao cesto. O basquetebol, ou bola ao cesto, é um jogo desportivo coletivo inventado em 1891 pelo professor de educação física canadense James Naismith, na Associação Cristã de Moços em Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. O esporte surgiu como uma alternativa ao inverno rigoroso da região, diferente dos outros praticados ao ar livre, como o beisebol e o futebol. A ideia original era criar um esporte menos violento que o futebol americano. Aliado a isso, o professor criador pretendia integrar os alunos nas aulas de educação física e estimular a coletividade dos grupos. Naismith escreveu as 13 regras básicas do jogo e pendurou um cesto de pêssegos a uma altura que julgou adequada, 10 pés, equivalente a 3 metros e 5 centímetros, a altura que se mantém até hoje. A quadra possuía aproximadamente metade do tamanho da atual. As regras foram leiloadas por 4,3 milhões de dólares no ano de 2010. Regra 1. A bola pode ser jogada em qualquer direção com uma ou ambas as mãos. Regra 2. A bola pode ser batida ou golpeada em qualquer direção com uma ou ambas as mãos, nunca com o punho. Regra 3. Um jogador não pode correr com a bola. O jogador deve jogá-la a partir do ponto em que ele a pega. Uma concessão será feita ao jogador que estiver correndo em alta velocidade ao pegar a bola. Detalhe: não era permitido driblar, quicar a bola nas regras originais do basquetebol. Regra 4. A bola deve ser mantida dentro ou entre as mãos. Os braços ou o corpo não devem ser usados para segurá-la. Regra 5. Não é permitido empurrar, segurar, puxar, golpear ou tropeçar de qualquer forma em um adversário. A primeira infração desta regra por qualquer pessoa deve ser considerada como falta. A segunda deve ser desqualificá-lo, até que a equipe adversária faça uma cesta. Se houver intenção evidente de lesionar o adversário, o jogador será excluído do jogo, sem nenhuma possibilidade de substituição. Regra 6. Será falta golpear a bola com o punho, violação das regras 3 e 4 e como descrito na regra 5. Regra 7. Se qualquer um dos lados fizer 3 faltas consecutivas, será considerado como uma cesta para os adversários. Somente faltas consecutivas sem que os adversários façam uma falta. Regra 8. É considerado ponto quando a bola é jogada para o cesto e fica lá, desde que os defensores não toquem na cesta. Se a bola tocar na cesta e os defensores movem a cesta, será considerado ponto para a equipe atacante. Detalhe: os cestos originais de basquete não eram vazados embaixo, eram cestos usados para colher frutas. Quando uma cesta era feita, era usada uma escada para subir e tirar a bola de dentro do cesto. Regra 9. Quando a bola sai dos limites da quadra, ela deve ser jogada de volta pelo mesmo jogador que a tocou por último antes de sair da quadra. Em caso de disputa, o árbitro deve jogá-la para o alto dentro da quadra. O jogador tem 5 segundos para repor a bola em jogo. Se demorar mais de 5 segundos, a bola irá para a equipe adversária. Se algum dos lados persistir em atrasar o jogo, o árbitro irá marcar uma falta. Regra 10. O árbitro julgará as ações dos jogadores e anotará as faltas cometidas no jogo. Ele terá o poder de desqualificar os jogadores de acordo com a regra 5. Regra 11. O árbitro deve julgar quando a bola está em jogo e decidir quando está fora dos limites da quadra. E a que equipe pertence à posse de bola. Além de marcar o tempo de jogo, ele deve decidir quando um ponto foi feito e manter a contagem dos pontos do jogo. Regra 12. O tempo de uma partida deve ser 2 metades, 2 tempos, de 15 minutos,
com 5 minutos de repouso intervalo entre eles. Regra 13. A equipe que faz o maior número de pontos durante o tempo de jogo deve ser declarada vencedora. Em caso de empate, o jogo poderá, por um acordo entre os capitães, continuar até que seja feita outra cesta e assim definir o vencedor do jogo. O primeiro jogo de basquetebol foi disputado em 20 de janeiro de 1892, com 9 jogadores em cada equipe e utilizando-se uma bola de futebol, sendo visto apenas por funcionários da Associação Cristã de Moços. O basquete feminino iniciou em 1892, quando a professora de educação física do Smith College, Senda Berenson, adaptou as regras criadas por James Naismith. Já a primeira partida de basquete feminino foi realizada em 4 de abril de 1896, entre a Universidade de Stanford, que foi vencedora, contra a Universidade da Califórnia. A primeira bola de basquete foi feita pela A.C. Spalding e Brothers, de Chicopee Falls, Massachusetts, ainda em 1891, e seu diâmetro era ligeiramente maior que o de uma bola de futebol. As cestinhas com rede presas com aros de ferro apareceram em 1896, ainda fechadas no fundo. O ponto só valia quando a bola ficava lá dentro. A bola era retirada com a ajuda de uma escada ou de um bastão, que ficava de prontidão ao lado da cesta. Mais tarde tiveram a ideia de criar um dispositivo de abrir cesta puxando um barbantinho. O formato atual passou a ser usado em 1898. Já as tabelas apareceram em 1895. Antes as cestas ficavam simplesmente suspensas em pilastras. No Brasil, o basquete teve início com o norte-americano Augusto Luiz, que introduziu o desporto na Associação Atlética Mackenzie College em São Paulo em 1896. No Rio de Janeiro, no ginásio da Rua da Quintanda, número 47, no centro da cidade, em 1912 aconteceu o primeiro torneio de basquete. O América Futebol Clube foi o primeiro clube a adotar o desporto nessa cidade, incentivado por Henry J. Sims, diretor da Associação Cristã de Moços. Em 1922 foi convocada pela primeira vez a seleção brasileira para um torneio continental entre as seleções do Brasil, Argentina e Uruguai. Em 1930, com a participação do Brasil, foi realizado em Montevidéu o primeiro campeonato sul-americano de basquete, onde o Brasil sagrou-se campeão sob a direção de Fred Brown. O basquetebol é um desporto olímpico desde os Jogos Olímpicos de Verão de 1936 em Berlim. O criador do basquete lançou ao alto a bola do início da primeira partida olímpica. A cerimônia de entrega das medalhas foi liderada por James Naismith, inventor do basquete, sendo que seus compatriotas estadunidenses levaram a medalha de ouro, a prata ficou com a equipe do Canadá e o bronze com o México, completando o pódio totalmente por países da América do Norte. A Federação Internacional de Basquetebol, entidade máxima da modalidade, usou o torneio de 1936 para o experimento do basquete ao ar livre, outdoor, sendo as partidas realizadas em quadras de tênis improvisadas. A adversidade do campo causou muitos problemas às equipes, principalmente na final do torneio. Trago aqui a escalação da primeira seleção de basquete brasileira a participar de uma Olimpíada. Participantes da Olimpíada de Berlim de 1936. Os Jogos de Londres em 1948 ficaram marcados na história da seleção brasileira de basquete. Foi nestes Jogos que o Brasil teve a conquista da primeira medalha em esportes coletivos, o bronze da seleção masculina de basquete. A Federação Internacional de Basquete
só passou a permitir a participação de atletas profissionais nas Olimpíadas a partir de 1992. Foi aí que nos Jogos de Barcelona o mundo conheceu o Dream Team, o time americano formado pelas estrelas da NBA, que arrasou todos os adversários com média de 40 pontos de vantagem por jogo. Trago aqui o quadro de medalhas olímpico da modalidade de basquete masculino. Somando todas as participações do basquetebol masculino nos Jogos Olímpicos, o Brasil tem 3 medalhas de bronze: 1948, 1960 e 1964. Aqui, o quadro de medalhas do basquete olímpico feminino. Somando todas as participações do basquetebol feminino nos Jogos Olímpicos, o Brasil tem 2 medalhas, sendo uma medalha de prata em 1996 e uma medalha de bronze em 2000. O Brasil é um dos primeiros países a conhecer o basquete, sendo o primeiro da América do Sul. O Brasil tem seu destaque no cenário internacional com a seleção nacional masculina, sendo campeã mundial por 2 vezes, em 1959 e 1963, e vice por outras 2 vezes, 1954 e 1970. A seleção feminina conquistou um título em 1994. Uma das maiores honras do basquete é fazer parte do Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, mais conhecido como Hall of Fame ou Hall da Fama. Os primeiros atletas a receberem a honra de figurar no Hall da Fama, em 1959, foram os jogadores do chamado primeiro time, ou seja, os 18 rapazes que participaram daquela aula de educação física do professor Naismith, em 1891. 3 jogadores de basquete brasileiro fazem parte do Hall da Fama Naismith Memorial, em Springfield, Estados Unidos. São eles Hortência, Ubiratã e Oscar Schmidt. Hortência de Fátima Marcari é considerada uma das maiores atletas femininas de seu esporte e como a melhor jogadora de Copas do Mundo da FIBA de todos os tempos em 2018. Entrou para o Hall da Fama do basquetebol feminino nos Estados Unidos em 2002 e o Basketball Hall of Fame em 2005. Maior pontuadora da história da seleção brasileira de basquete com 3.160 pontos, marcados em 127 partidas oficiais, média de 24,9 pontos por partidas. Já disputou 5 mundiais e 2 Olimpíadas. Oscar Daniel Bezerra Schmidt, 2,6 metros de altura, considerado o maior jogador brasileiro e um dos maiores do mundo não tendo atuado na NBA National Basketball Association. É considerado o maior pontuador da história do basquete, com 49.737 pontos. Carreira mais longa de um jogador profissional de basquete, com 26 anos. Cestinha da história dos Jogos Olímpicos de Verão, com 1.093 pontos em 5 Olimpíadas. Nomeado um dos 50 maiores jogadores de basquete pela FIBA em 1991. Em 2010 foi incluído ao Hall da Fama da FIBA. Em 2013 entrou para o Basketball Hall of Fame nos Estados Unidos. Em 2016 ele também foi incluído no Hall da Fama do basquete da Itália. Ubiratã Pereira Maciel teve como principal conquista a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964 e o título mundial em 1963. Foi um dos grandes pivôs do basquete brasileiro. Ubiratã atuou em 4 mundiais, 63, 67, 70 e 78, ganhando 3 medalhas, sendo uma de ouro, e o brasileiro que mais vezes vestiu a camisa verde e amarela na história dos campeonatos mundiais de basquete, com 34 participações. Em 2010, ele foi escolhido para integrar a lista do Hall da Fama do basquete em Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. O recorde de público em uma partida de basquete aconteceu em 2010, durante a 59ª edição do NBA All-Star Game, realizada no estádio do time de futebol americano Dallas Cowboys, nos Estados Unidos. O time da Conferência Leste venceu o Oeste
por 141 a 139, diante de um público de 108 mil pessoas. Atualmente, a média de altura dos jogadores da NBA é aproximadamente 2 metros e 5 centímetros. O jogador de basquete mais alto de todos os tempos foi Suleiman Ali, da Líbia, com 2 metros e 44 centímetros. O streetball é uma variação do basquete jogado geralmente em quadras abertas. Streetball é uma palavra da língua inglesa que significa jogo de rua, ou seja, o desporto é basicamente um basquete de rua. O basquete de cadeira de rodas, hoje uma modalidade jogada no mundo todo, começou nos Estados Unidos da América após a Segunda Guerra Mundial, quando ex-soldados que tinham deficiência física resolveram brincar com a bola. Atualmente, o basquetebol é um dos jogos olímpicos mais populares no mundo. De acordo com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, o basquete está relacionado com a categoria dos esportes de invasão. Nas escolas, é um dos esportes mais praticados nas aulas de educação física. Entre seus objetivos encontra-se valorizar o trabalho coletivo, respeitar as regras, planejar e utilizar estratégias para solucionar desafios, analisar as transformações esportivas em suas mais variadas situações. Atualmente, o esporte é praticado por mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro, nos mais de 170 países filiados à FIBA.